Olá a todos, mais uma vez aí, sejam bem-vindos presencialmente e virtualmente. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, que a gente está fazendo aqui no GEP, continuando no livro 2, capítulo 8, que fala sobre emancipação da alma. E a gente vai falar das questões 443 a 446, que finaliza o subtema êxtase, Mas antes vamos fazer a nossa oração. Obrigado, meu Deus, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para estudarmos essa obra maravilhosa que é o Livro dos Espíritos, para refletirmos sobre ela, pedindo sempre o seu auxílio, a sua inspiração, para que consigamos compreendê-la da melhor maneira possível, pedindo desde já desculpa pelas interpretações não tão corretas, Estamos todos aí aprendendo, buscando compreender melhor aquilo que o Pai espera de nós. Mas muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor faz por nós, por esse trabalho maravilhoso realizado por Kardec e todos os espíritos e pessoas encarnadas que o auxiliaram na época. Que assim seja. Então, vamos finalizar aqui o tema êxtase, Na questão 443, ela fala o seguinte, Há coisas que o estático pensa ver, mas que, evidentemente, resultam de uma imaginação abalada pelas crenças e preconceitos terrenos. Assim, nem tudo o que ele vê é real. A pergunta, Assim, nem tudo o que ele vê é real? E a resposta, O que ele vê é real para ele, mas como o seu espírito está sempre sob a influência das ideias terrenas, pode ver à sua maneira, ou melhor dizendo, pode exprimir o que viu numa linguagem condizente com os seus preconceitos e as ideias em que foi criado, ou com os vossos preconceitos, a fim de ser mais bem compreendido. É sobretudo nesse sentido que ele pode errar, Então aqui está falando quando a pessoa vivencia essa experiência de êxtase e quando ela volta então ao seu estado normal de encarnado e que ela vai compartilhar essas experiências com os outros devido a algumas ocorrências que foram estudadas no passado e foi constatado que nem tudo que as pessoas em êxtase falavam realmente condiziam com a realidade. Então aqui vem explicar o porquê, de nem sempre haver essa exatidão e veracidade nas coisas compartilhadas pela pessoa que vive essa experiência de êxtase, E isso se dá o quê? É o fato que o espírito que entra em êxtase, o encarnado que entra em êxtase, são vários, Todos temos essa possibilidade de uma maneira ou de outra, mas a gente tem que não esquecer que cada irmão está no seu momento evolutivo, tanto intelectual como moral. E de acordo com esse momento evolutivo, quando ele entra em êxtase, ele tem um controle melhor e mais lúcido do estado no qual ele se encontra, nesse momento da êxtase, ou não, Então, como diz mais na frente, até na conclusão desse capítulo, a pessoa que entra em êxtase, quando ela tem a lucidez quase que completa do seu estado, ela vê as coisas e depois traz e compartilha as informações de uma maneira muito mais exata. Mas o estado de êxtase, como a própria palavra diz, é uma exaltação. E quando esse espírito aqui está em êxtase se encontra mais exaltado do que lúcido, é quando então ele confunde as coisas que ele está vendo ou pensa ver com as coisas terrenas às quais ele ainda está muito ligado, E aí o que acontece? Na falta de, até com pessoas que quando entram em êxtase mesmo, até a gente vê alguns livros, eles falam que não tem palavras para descrever tais coisas de determinados planos espirituais ou de outros mundos. Eles falam, é tão bonito que a gente não tem palavra na Terra para descrever tal beleza. Então o mesmo acontece com esse irmão quando ele está em êxtase, ele pode ver coisas que ele não encontra palavras para descrever e ele tenta traduzir com as palavras que ele conhece do nosso mundo aqui compóreo. E aí às vezes a tradução não é muito ideal, às vezes ele se baseia, como está escrito aqui, na sua criação, então ele foi criado de uma determinada forma, com um linguajar mais cotidiano do que formal, então isso também vai impactar na maneira como ele vai descrever esse estado de êxtase, ou como diz aqui também, às vezes ele vai
vendo as pessoas que estão ao redor dele, conhecendo o tipo de vocabulário dessas pessoas, ele vai tentar adaptar o que ele viu para o vocabulário dessas pessoas, imaginando que isso vai ajudar elas a compreender ele de uma maneira melhor. E aí também há uma variação na interpretação e na tradução das coisas que ele quer relatar, e aonde pode haver a falta de exatidão, né? Então, a falta de exatidão por causa do vocabulário dele ou das pessoas com a qual ele se encontra, ou também a falta de exatidão pelo fato dele estar nesse estado de êxtase mais exaltado do que lúcido, né? E isso de acordo com o estado evolutivo de cada espírito, né? Aí a questão seguinte, né, a 444 é a seguinte: qual o grau de confiança que se pode depositar nas revelações dos estáticos, né? O quão a gente pode acreditar nessas revelações, né? Daí a resposta: o estático pode enganar-se com muita frequência, sobretudo quando quer penetrar naquilo que deve continuar a ser mistério para o homem, porque então se deixa levar por suas próprias ideias ou se torna joguete de espíritos enganadores que se aproveitam da sua exaltação para o fascinar, né? Então, o quanto a gente pode acreditar nas informações que os estáticos nos trazem? Não há uma resposta exata para isso. A resposta é mais, na minha opinião, é mais um conselho, o bom senso. A gente é racional, a gente tem a condição de refletir sobre tudo que chega até nós. Então, se o estático compartilha alguma informação conosco, a gente usa o nosso crivo da razão, independente de qual momento evolutivo a gente se encontra, e reflete sobre aquilo. Se temos dúvidas sobre a nossa reflexão, que busquemos a opinião de outras pessoas sobre a opinião dele, a reflexão dele sobre essa informação que o estático veio nos trazer. E o bom senso vai nos guiar no que diz respeito a darmos credibilidade mais ou menos para essa informação que chega até nós, né? Então, sempre usando o bom senso e a razão para refletir sobre aquilo que chega até nós. Aí, no que diz respeito mais o porquê de, às vezes, os estáticos trazerem informações que são não só pouco veraz, né? Não só que não condizem muito com a verdade, mas que muitas vezes são totalmente equivocadas, é o fato de quando ele se encontra mais em exaltação do que em lucidez, e quando essa exaltação, junto com seu orgulho, com a sua vaidade, faz com que ele se deixe influenciar pelos irmãos, né? Pelos espíritos mistificadores e enganadores que sempre se aproveitam dessa oportunidade para tentar trazer para nós ideias e conhecimentos não condizentes com a verdade, né? Então, pela vaidade, ele acha que está ali de repente sendo instruído, recebendo a informação de um espírito mais evoluído, e esse espírito às vezes é um mistificador e enganador que se aproveita ali do seu momento de vaidade, que às vezes ele se reconhece nesse estado de exaltação e pode pensar que ele é diferente das outras pessoas, né? Porque nem todo mundo vive esse estado de êxtase assim de uma maneira comum, né? Eu mesmo não conheço ninguém que venha até me relatar que tenha vivido esse tipo de experiência. Então, pelo menos no meu entorno não é comum, pelo menos não que eu conheça, né? E aí outra questão que ele fala aqui também é quando esse irmão, que às vezes ele já conhece que ele tem essa capacidade de entrar em estado de êxtase, e quando ele se encontra em tal estado, com um pouco de lucidez que ele possa ali ter no momento, ele quer adentrar a conhecimentos que ainda não é nos permitido saber, mesmo que seja por interesse até com boas intenções, mas se falta o bom senso de saber o que se pode e o que não se pode saber, é onde ele começa então a se equivocar. Ele quer saber algo que vai acontecer talvez no futuro, referente a coisas mais precisas a respeito do nosso planeta ou de planetas vizinhos, ou algo do tipo, e essa informação ainda não nos é permitida, ele não aceita que isso ainda não é permitido, e aí nessa busca incessante por algo que já foi dito e ainda não é o momento, é a hora que ele abre a guarda para que os espíritos mistificadores se aproximem, fingindo que vão dar a ele a resposta que ele quer e vão acabar induzindo a ele a um grande erro, e aí quando ele volta para casa, ele vai compartilhar isso que ele ouviu de maneira equivocada com outras pessoas, e se essas outras pessoas são também invigilantes e não passam essa informação pelo crivo da razão, vão acabar achando que isso é verdade, e aí onde acontece isso que a gente vê aí às vezes, e hoje ainda deve ocorrer,
grupos de pessoas que se reúnem com ideias totalmente aí, não coerentes, né, para a gente que está estudando principalmente essas obras maravilhosas que o Espiritismo nos traz, e essas pessoas aparentemente acreditam fielmente nessas ideias, às vezes para nós absurdas, né? Por quê? Fecham os olhos para o crivo da razão, simplesmente se sentem felizes com a ideia de conhecer algo novo que os outros ainda não possuem, né? Então, tomar cuidado com a vaidade, porque isso é uma das coisas que faz com que a pessoa estática se equivoque e traga informações não precisas dessas suas experiências de êxtase. A questão 445, né? Que consequências se podem tirar dos fenômenos do sonambulismo e do êxtase? Não seriam uma espécie de iniciação à vida futura? A resposta, né? É, melhor dizendo, a vida passada e a vida futura, né? Quer dizer, uma espécie de iniciação à vida passada e à vida futura, que o homem entrevê, que ele estude esses fenômenos e neles encontrará a solução para mais de um mistério que a sua razão procura inutilmente devassar, né? Atravessar, né? Adentrar, né? Então aqui, o que ele quer dizer, né? Que o sonambulismo e o êxtase não só são uma iniciação, se a gente pode chamar dessa forma, à vida futura, mas é também uma forma de contato com a vida passada, como ele bem diz aqui, ele usa a palavra, né? O homem entrevê, né? Então, uma pessoa que está no estado de êxtase, ela pode entrever tanto o futuro como o passado dentro daquilo que está permitido a ele e dentro daquilo que ele respeita, né? Porque, como a gente viu aqui, né? A gente tem livre-arbítrio, né? Às vezes, a pessoa entra em estado de êxtase e começa a ver o seu passado até determinado ponto, porque aquilo talvez seja interessante para ele, né? Para o seu aprendizado, para a compreensão das coisas as quais ele está vivendo momentaneamente, ou até para entender algo que não seja somente dele, mas que esteja acontecendo com o mundo, ele tem a possibilidade de ver algum acontecimento do passado que venha ajudar a justificar o acontecimento momentâneo, mas quando falta a ele o bom senso de respeitar que ele pode ir só até ali, ele quer adentrar a mais conhecimento sobre o passado, é onde aí ele pode então se perder, se perturbar, vendo coisas que ele não está preparado para tal, mas que por imprudência ele quis ver. Da mesma forma com relação ao futuro, né? Ele pode antever certas coisas que estão predispostas a acontecer, né? Porque uma vez que a gente antevê algo que pode vir a acontecer no futuro, não está categoricamente definido o que vai ser aquilo. Vai depender do que a gente faz do momento presente até aquele momento que o estático está vendo. O que ele faz nesse intervalo é o que define se aquilo realmente vai acontecer ou não, né? Como ele pode ter uma visão de algo negativo que poderá acontecer se ele seguisse determinado caminho, e aí vai ficar a critério dele mudar o caminho ao qual ele estava ali se direcionando para evitar que aquela coisa aparentemente ruim aconteça. Então, fica sempre ao nosso critério de livre-arbítrio aquilo que a gente faz com as informações que nos são mostradas, né? Então, o espírito ele pode entrever, né, entre linhas, tanto o futuro como o passado, e quando ele tem o bom senso de saber respeitar até onde ele pode ir, é claro que tudo que ele vê é de grande valia e de grande utilidade para o seu desenvolvimento e para as pessoas em torno deles, caso essa informação seja uma informação mais global do que individual. E a última questão de hoje, né, finalizando aqui esse subtema êxtase, que depois os próximos estudos vão falar da dupla vista, né, que continua nessa mesma ideia. Então a questão 446 diz o seguinte, né, os fenômenos do sonambulismo e do êxtase poderiam conciliar-se com o materialismo? Está perguntando se esses fenômenos sonambulismo e êxtase de alguma forma justificariam a ideia dos materialistas, né? Na minha interpretação é isso que eu entendi, né? Então a resposta, né? Quem os estuda de boa fé, o sonambulismo e o êxtase, e sem prevenções, né, sem pré-julgamentos, né, ou sem proteções de não querer aceitar as informações que chegam, né, não pode ser materialista nem ateu. Então, vou ler a resposta na íntegra, né? Quem os estuda de boa fé
e sem prevenções, não pode ser materialista nem ateu, né? Então está deixando claro que o sonambulismo e o êxtase nada tem a ver com materialismo nem com ateísmo, né? E o porquê, né? Porque quando a gente está falando de sonambulismo, de êxtase, dupla vista, que vai ser a continuação desses estudos, o próprio sonho, tudo isso é o que? É um remeter de nós mesmos, né? Do espírito, quando ele consegue um pouco essa liberdade de se desligar, entre aspas, do corpo físico. Aonde que ele vai adentrar? Ele adentra o plano espiritual, né? Então a gente vai falar do plano espiritual quando a gente fala de sonho, quando a gente fala de êxtase, sonambulismo ou de dupla vista. Então, uma vez que o materialista ele não aceita nada além da matéria, então já está descartado que isso tem alguma coisa a ver com materialismo. Uma vez também que quem estuda essas coisas compreende que há algo mais do que essa vida física que a gente consegue tocar, essa pessoa também que estuda isso, como diz aqui, né, com boa fé, sem prevenções, essa pessoa também já aceitou a ideia de que algo mais existe. O aceitar a ideia de que algo mais existe, ela tem que começar a aceitar a ideia de que uma razão para esse algo mais tem que existir também, né? E se a gente for na linha do que nós espíritas acreditamos, a gente vai saber que a gente vai chegar em Deus. Então, mesmo que essa pessoa não chegue diretamente em Deus, ele chega nesse algo mais que existe, que deve ser responsável por esses fenômenos, né? Sonambulismo ou êxtase. Então, essa pessoa ela já não pode ser ateia, porque o ateu também não acredita em nada além da matéria e nada do que ele pode tocar, e não aceita nenhuma explicação que venha falar de coisas espirituais. Então, isso não tem nada a ver com materialismo e nem com ateísmo, né? E além do mais, né? O estado de êxtase é um desligamento do espírito momentaneamente do seu corpo físico, onde ele adentra no plano aí espiritual de uma maneira mais livre ou não, de acordo com o seu estado evolutivo, e dessa forma, se a gente aceita isso e compreende as informações que já chegaram até nós e que nos explicam tudo sobre isso, a gente vai ver que materialismo e ateísmo não podem ser considerados como algo que venha a ser justificado pelo sonambulismo ou pela êxtase, né? Então, isso é o que a gente tinha aqui, que eu tinha para comentar com vocês hoje, né? Então, nos próximos estudos vai falar da dupla vista, que continua sendo aí o complemento desse estudo, né? Que a gente falou aqui de sonho, sonambulismo, êxtase, vamos falar de dupla vista. E nessa ordem de sonho, sonambulismo, êxtase e dupla vista, que é algo, na minha opinião, algo à parte, a gente vê quanto mais se desprende o espírito do corpo físico, ele entra numa dessas categorias, né? O sonho, menos liberdade do espírito, o sonambulismo um pouco mais, a êxtase ainda mais liberdade, e a dupla vista deixo aí para a continuação dos estudos, tá bom? Muito obrigado a todos.